Fala galera, aqui é a Jenny e hoje eu vim contar algo muito especial pra vocês. Vim contar o meu testemunho. Eu sei que é um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui, mas é algo que eu creio que vai abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Eu vou começar da parte da separação dos meus pais. Se algum dia eles ambos me permitirem, eu conto a parte antes do meu testemunho, antes da separação, coisas em que eu lidei, como que eu lidei e tudo mais, com coisas que aconteceram antes e como Deus trabalhou em mim, mas isso somente com a permissão deles, porque não é um testemunho somente meu, é também dos meus pais. Mas partindo então da parte da separação, eu tinha feito 8 anos. Tinha feito 8 anos, se não me engano, eu tava no segundo ano da escola. Meus pais se separaram, a gente veio lá de Santa Catarina aqui pra Passo Fundo. Sim, eu sou natural aqui de Passo Fundo, tá? Eu vou contar sobre. Muitas vezes eu conto sobre algumas cidades e a galera acha que eu não sou daqui, mas eu sou gaúcha, de Passo Fundo, tia. Voltamos a morar pra Passo Fundo. Morei com os meus avós, com o nono e a nona. A gente morou por um tempo, acho que foi uns 9, 10 meses, a mãe, eu e meu irmão. Ali eu era uma criança que recém tinha tido os pais separados. Então eu vou contar pra vocês algumas coisas que eu fazia, que hoje eu olho e que foram reações de como eu tava conseguindo lidar com aquilo tudo. E que graças a Deus, Deus foi trabalhando, dando sabedoria pra minha família e tudo mais, enfim. Mas eu tive fases. Os meus pais separaram e a primeira coisa que eu fiz foi me culpar. Então pra mim era culpa minha. Eu dentro de mim eu dizia, foi culpa minha, eu devia ter falado com a minha mãe, devia ter falado com o meu pai. Até que passou. Passou isso, só que eu comecei a ter como é que eu vou dizer, algumas situações assim, que hoje eu olho e digo por que eu fazia aquilo, mas que acredito eu serem fugas pra mim, sabe? Por exemplo, eu tava aqui no segundo, terceiro ano, eu acho, e eu roubava. Eu roubava as coisas dos meus colegas. Roubava porque eu dizia assim, eu chegava pros meus colegas e dizia, por exemplo, eu pegava uma caneta. Eu dizia pra minha colega que a minha mãe tinha me dado uma caneta igual a dela, e que eu não sabia o que tinha acontecido com a caneta dela. E eu chegava pra minha mãe e dizia que a minha colega tinha me dado a caneta. E eu lembro disso e eu lembro de fazer aquilo porque eu precisava ter aquilo. Eu lembro de ser chamado da psicóloga, me chamar pra conversar na escola e tudo mais. E passou. Foi uma fase que passou. Tenho muita vergonha de falar isso. Acho que eu nunca nem contei pra muita gente sobre isso. Eu nunca conversei com a mãe, mas eu tenho certeza que a mãe lembra. Hoje eu olho como fugas que eu tinha de como estar lidando com a separação, sabe? Tá, isso aconteceu naqueles 9, 10 meses ali. Isso, aí meus pais se separaram em outubro de 2010. Em junho de 2011, a gente foi morar com meu padrasto em Coxilha. Lá em Coxilha, eu também lembro de ser chamada na escola, porque daí eu comecei a ser agressiva. Teve a época em que eu era muito agressiva, a gente dá risada hoje quando conta, mas eu lembro que eu era muito agressiva, eu batia nos meninos. E tu pode dizer assim, que besteira, tá, tudo, sabe? Tipo assim, os meninos ficavam irritando, que eu até conto que me chamavam, eu era gordinha, me chamavam de balé assassina. E eu corria de trás e batia nos meninos. Eu lembro de uma época que eu comecei a ser violenta com meu irmão, com o Dani. E eu já pedi muitas vezes perdão pra ele. Porque eu não conseguia ter controle, sabe? Ele tinha, tipo, 3, 4 anos e eu tinha... Ele tinha 3, 4 anos e a gente ficava sozinho, porque a mãe trabalhava, meu padrasto também. Sozinho, modo de dizer, porque na verdade a gente morava do lado da mãe do meu padrasto, grudado assim, sabe? Então a gente não ficava sozinho. Mas eu lembro que eu não tinha controle, sabe? A gente tinha briguinhas normal de irmão, mas não era simplesmente bater por brincadeira de irmão. Eu batia muito nele. E como eu disse, graças a Deus passou. Já pedi perdão várias vezes pro meu irmão. É algo que graças a Deus passou, mas que sempre que eu comento, que eu falo sobre, eu não consigo nem acreditar que eu fazia aquilo, sabe? Eu lembro de algumas cenas. Lembro do meu irmão. Que droga, por que você chorou, né? Eu lembro do meu irmão chorando e tal. E
Que nem eu disse, hoje eu posso olhar e dizer que era como uma fuga daquilo ali, eu não sabia lidar com tudo aquilo. Não defendendo, sabe? Porque eu tenho muita vergonha de falar disso. Tanto que eu quase nunca contei pra ninguém sobre isso. Eu já pedi perdão pra ele várias vezes. Porque... Mas é isso aí. Aí nessa fase, depois de uma vez que eu bati muito nele e eu fiquei morrendo de vergonha, eu não sabia o que fazer, sabe? Que eu caí em si. Tipo assim, eu bati muito nele, eu vi ele numa situação que eu caí em si e disse, poxa vida, olha o que eu fiz com meu irmão. Eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia encostar um dedo nele. Nunca mais. Então, assim, eu achei que podia brigar, discutir, brincar. Eu nunca mais. Eu me controlava pra eu nunca mais bater nele. Nem de brincadeirinha de irmão, nem de lutinha dessas coisas, porque eu tinha aquele medo de perder o controle. Aquele medo de fazer aquilo que eu fiz de novo, sabe? Eu não lembro quanto tempo que a gente passou morando lá em Coxilha, mas também foi nessa fase em que eu comecei meu vício com a pornografia. Eu descobri através do Facebook de uma amiga da minha mãe e tal, e ela compartilhava muitas coisas, tipo, sobre relacionamento, sobre a relação em si, sabe? E daí eu lembro que eu sabia que se eu quisesse ver algo, era só eu entrar no perfil dela que eu ia encontrar. Até que um dia eu descobri como que era a relação sexual e eu fiquei muito tempo com aquilo na minha cabeça. Eu lembro de eu não conseguir dormir porque não saía da minha cabeça. Imagina, gente, uma criança de 9 anos. 10, eu acho, eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas imagina, cara, aquilo me assombrava, sabe? Me atormentava, assim. E eu lembro de nessa fase não dormir. Eu lembro de muitas vezes ver... Eu não sei se eu passava a noite inteira acordada, mas eu lembro de então pelo menos acordar de madrugada e ficar até tipo assim, não dormir mais, sabe? Eu lembro de estar deitada assim na cama e eu ver como se fosse assim vultos. Eu não tinha medo. Eu tinha medo, mas não ficava, sabe? Tipo assim, eu lembro de estar deitada na cama e ver muitos com as sombras, assim, eu via vultos, como se fosse assim no quarto, sabe? E era porque aquilo ali tudo me assombrava, me atormentava. Satanás, desgraçado, né? Eu não lembro quando, mas eu sei que a gente veio pra Passo Fundo. Foi morar numa das casas que o meu nono aluga, que o Nonino aluga. Eu não lembro em que ano foi, porque eu me perco nessas datas antes, assim, de eu vir pra Jesus, sabe? Aí eu continuei com o vício da pornografia. Então eu ficava assim, eu lembro de eu ter o computador assim no meu quarto. E eu ficava horas na frente daquele computador ali vendo. Até que, só que assim, eu sempre fui uma menina, uma criança que eu queria ir pra igreja. Eu queria ir, por conta de toda a minha infância, que eu cresci dentro da igreja, né? Eu tinha vontade, sabe? Então eu lembro de ir com a minha Dinda. Dinda, muito obrigado pelas vezes que você me levou na igreja. Eu queria ir com a mãe, eu lembro de eu falava pra mãe, eu quero ir no culto e tal. Eu não sabia o que era ter um relacionamento com Deus, mas eu orava, eu tentava ler a Bíblia. E eu lembro que uma vez eu tava assim, sentada na frente do computador e eu já fazia um tempo que eu tava ali, mexendo, vendo aquelas coisas, sabe? Me caí em si e disse, o que eu tô fazendo? E eu não via a hora passar, entendeu? Era tipo assim, digamos que eu começava 2 horas da tarde, quando eu via era 5 horas. Eu dizia, caraca, o que eu tô fazendo? E eu me sentia mal. Aí eu lembro que eu comecei a fazer assim. Eu ficava aquele tempo ali. Quando eu caía em si, eu orava. Eu dizia, Deus me perdoa, eu não quero ser dependente disso. Eu não quero viver assim. Eu não quero ver isso. Eu sei que isso não te agrada, eu sei que isso não é certo. E eu pedi ajuda pra Deus. E eu lembro que foi assim, digamos que em um dia eu tava ali 3 horas, daí eu orava. Aí no outro dia, essa ficha começou a cair cada vez mais cedo. Digamos que no outro dia era 2 horas e meia, no outro dia era 2 horas. A ponto que eu fui diminuindo, a ponto de eu conseguir, na hora em que o desejo vinha, dizer, não, eu não quero. Eu não preciso disso. Eu não preciso ver essas coisas. E foi onde eu consegui me desviciar da pornografia. Eu consegui vencer isso, sabe? E eu sou muito grata a Deus, porque hoje eu olho e eu sei que tinham pessoas intercedendo por mim, mesmo sem saber disso tudo. Mesmo sem saber que eu tava passando por isso, eu sei que muitas vezes tinham pessoas da minha família, ou até que não me conheciam, que estavam intercedendo por mim, e era isso que fazia com que o Espírito Santo fosse lá, sabe? Eu creio nisso. Eu sou muito grata a Deus por isso, sabe? Porque eu vejo tantas pessoas hoje tendo conhecimento da palavra e tentando vencer a pornografia, e eu, uma simples criança de 11, 12 anos, simplesmente ali, cara, venceu a pornografia. E não que eu não tive desejos depois disso, mas eu consegui ter controle.
Não que depois que eu já conhecia Jesus, não tive vezes em que eu tinha desejo de ver aquilo ali, tinha tentação. Só que a tentação só é pecado no momento em que eu aceito ela. Então eu conseguia dizer não. Eu conseguia conhecer os meus limites a ponto de dizer não, eu não posso continuar. Eu não posso ver esse filme, senão vai ser gatilho pra mim pecar. Eu não posso ver tal coisa porque senão vai ser gatilho pra mim pecar, pra mim cair, pra mim ficar preso naquilo de novo. Deu aquilo ali. Nisso, eu tinha uns 12 anos, eu acho. Eu não me lembro. Cara, troca, não me lembro. Mas tinha um guri que eu gostava muito na escola. E eu, namorei ele. Não dá nem pra chamar de namoro, eu acho que durou 15 dias, um mês. Mas eu lembro que eu gostava muito, 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 muito dele. E a galera, assim, sabia. Todo mundo sabia que eu gostava dele, ele também sabia. Só que a gente era muito amigo. E a galera convenceu ele a namorar comigo, sabe? Aí eu lembro que eu contei pra mãe. E a mãe disse, tá, tudo bem, não sei o quê. Ele até chegou em casa uma vez. Só que, imagina, né, gente? Ai, eu tenho tanta vergonha de contar isso, porque era tão besta, né? Pensa. Só que daí, aquele guri, ele não gostava de mim, na verdade. Ele só foi pela pressão da galera e tal. Teve o dia que ele terminou comigo. E aquilo, assim, eu não fiquei... Eu não me lembro de chorar por conta disso. Mas eu lembro que aquilo ali parece que foi onde caiu a ficha em que eu precisava voltar pra Jesus. Foi como se fosse um balde de água fria, assim, o que tu tá fazendo, Jennifer? Porque eu sabia o certo e errado. Eu sabia que aquilo ali não tinha lógica, sabe? Só que parece que aquilo ali foi um balde de água fria pra dizer o que tu tá fazendo? Quem você tá se tornando? Aonde você vai parar se você continuar assim, sabe? E eu lembro que naquele dia eu abri minha Bíblia e eu abri num versículo que diz... Deixa eu pegar aqui pra ver se eu encontro. Esse daqui, Provérbios 16:16, que diz: é melhor conseguir sabedoria do que o ouro, é melhor ter conhecimento do que a prata. Hoje eu olho um versículo e eu não consigo pensar como que Jesus falou fortemente ao meu coração baseado nisso, mas eu sei que naquele dia foi o que me marcou, que eu queria voltar pra Jesus, que eu queria buscar Deus. E daí eu comecei a buscar muito louvores na internet, pregações na internet. Foi aí que eu conheci Pastor Lucinho, que eu conheci Fabiola Mello. Foi aí que eu comecei, eu lembro que eu escutava muito um louvor, que era do Thales, aquele... eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chamam, mas eu escolho Deus. E foi assim que Deus foi trabalhando em mim, e foi me mudando, foi me transformando, sabe? E eu lembro que esse versículo me marcou demais, no meu ver, pelo que eu me lembro, falou no sentido assim, é melhor eu ter a sabedoria, eu ter o conhecimento, eu ter Deus, do que eu ter qualquer coisa nesse mundo. E eu lembro que eu tirei uma foto e botei no Facebook com esse versículo de legenda. E aquele dia em diante foi onde eu decidi que eu ia voltar a buscar Deus. E daí foi um processo. Porque eu comecei a ir eu pedia pra mãe que eu queria ir na igreja, só que muitas vezes a mãe não tinha como ir, porque era longe e tal. E eu lembro que um dia que a gente foi, eu botei o meu nome pra me batizar. Mas naquela igreja não ficaram de me responder e não me responderam, sabe? Eu queria muito me batizar. E eu lembro que eu contei pro pai, e o pai disse, teve um final de semana agora na igreja que teve batismo, tu não quer se candidatar pro próximo? Valeu, tio. Aí eu disse assim, tá pai, mas eu preciso ir pelo menos uma vez por semana na igreja, porque eu não vou conseguir me batizar e não ter essa... Eu sei como eu sou, sabe? Então eu sabia que eu não ia conseguir ficar indo uma vez no mês na igreja, eu sou aquela que eu gosto de frequentar, eu tenho essa alegria, eu acredito que é necessário, sabe? Então... eu lembro que eu falei pro pai dele, ele disse, não, então se tu quer se batizar, eu te busco todo domingo e te levo de volta. Aí eu lembro que eu dei o meu nome pro batismo e eu comecei em janeiro com o pai, eu ia me batizar em março. Comecei em janeiro, todo domingo o pai me levava e aos poucos Deus foi me mudando. Eu lembro que eu escutava a pregação no domingo e parecia que eu tinha aquela semana pra mudar aquilo que Deus tinha falado. Uma das primeiras... Deus foi mudando coisas poucas, assim. Eu tava usando roupas indecentes. Foi uma das coisas que Deus foi me mudando. Eu escutava música com muita besteira, que não me agregava em nada, então foi outra coisa que Deus foi me mudando. Mas a mais difícil de todas foi a malícia. Porque eu tinha me tornado uma pessoa muito maliciosa. Eu falava besteira, eu só pensava besteira. Não podia falar uma coisa que eu pensava besteira. A galera falava uma coisa, eu pensava besteira. Só que como eu queria mudar... foi uma luta muito grande, foi uma luta assim que eu não consegui numa semana, eu lembro que foi muito tempo. Eu lembro que eu cheguei pras meninas na escola, minhas colegas assim, que eram mais próximas, eu disse, gurias,
tudo bem vocês falarem, mas eu peço pra vocês não falarem pra mim, porque eu não quero mais ser assim. Eu não gosto mais disso. E uma coisa que eu fico até boba é porque eu lembro delas respeitarem isso. Eu lembro de uma vez uma guria ter chegado pra mim falar umas besteiras e a outra chegou e disse assim, para, ela não quer, ela não gosta mais. E eu fiquei assim, sabe? Hoje eu olho e digo, que sério isso? Glória a Deus, Deus é maravilhoso, né? Então eu lembro que foi indo. Daí dia 14 de março eu me batizei. Em junho, a gente conseguiu se mudar pra pertinho da igreja. Daí eu dizia pra mãe, eu disse, mãe, agora tu não me segura, agora eu vou, se eu quiser, todo dia na igreja. Uma criatura de 12 anos falando isso pra mãe, né? Meu Deus do céu, não sei como é que a mãe não me surrava quando eu falava isso. Obrigada, mãe, obrigada. Aí, eu comecei a ir e Deus foi mudando, Deus foi moldando. Aí, quando a gente foi ali em junho, eu lembro que o pastor que tava, ele fez um propósito que eram 10 domingos do batismo no Espírito Santo, que era pra gente terminar batizado no Espírito Santo. E eu não fui batizada. Então eu tava decepcionada. Porque eu já me batizei, eu busco a Deus e eu não sou batizada no Espírito Santo? Como assim? E aí eu cheguei, eu lembro que a gente foi numa vigília dos jovens lá em Porto Alegre. Foi a primeira vigília dance, ou a segunda, uma coisa assim. Eu sei que foi dia 28 de agosto e eu fui batizada no Espírito Santo lá. Eu lembro que o pastor chamou pra ir lá na frente e eu disse, eu não vou, todo mundo vai ficar me olhando. Eu já fiz até o propósito dos 10 domingos pra ser batizada no Espírito Santo e eu não fui. Não vai ser agora que eu vou ir. Nisso, quando o pastor chamou a última vez, eu levantei e fui. E eu fui batizada no Espírito Santo e foi incrível, incrível, incrível. Eu lembro de depois de ser batizada no Espírito Santo, eu ter conversado com um menino e eu comecei, querer orar com ele, sabe? E daí nisso a mãe pegou as conversas no celular e disse, ué, tu não é a menina que vai na igreja agora e não sei o quê? Como é que tu tá tendo esse tipo de papo com o guri? E daí eu lembro que a mãe disse assim, não, então você não vai poder mais participar do Ministério da Dança, que era o que eu queria entrar. Ah, eu esqueci de falar, em junho, aí eu entrei no Ministério Infantil, que foi quando a gente se mudou. Eu entrei no Ministério Infantil. Em junho eu entrei no Ministério Infantil, e daí em outubro eu queria entrar no Ministério da Dança, só que como aconteceu aquilo ali com o menino, em setembro a mãe disse que eu não ia poder entrar. Só que Deus tinha colocado no meu coração que nem que fosse no último dia de outubro eu ia entrar no Ministério da Dança. E eu lembro que eu fiquei orando a Deus. Aí eu parei de conversar com o menino, eu disse, Deus, eu não quero mais saber de nenhum menino, não sei o que, eu nem tenho idade pra isso, que cria que eu sou pra estar pensando nesse tipo de coisa, não sei o que. Aí eu lembro que chegou no final do mês a líder do Ministério da Dança, que sabia que eu queria entrar, chegou pra mim e disse, Jenny, e aí, como é que tá a situação? Tu não vai entrar pra dança? Daí eu sei que eu atinei, eu disse, eu vou orar a Deus, porque Deus... Aí é que eu me lembrei, isso era ali pelo dia 20 de outubro. Aí que eu me lembrei que Deus tinha colocado no meu coração que nem que fosse no último dia de outubro eu iria entrar na dança. Daí eu comecei a orar a Deus e fui falar com a mãe. Aí eu entrei pro ministério... Aí a mãe, enfim, Deus dirigiu ali, foi uma benção, a mãe deixou. Aí eu entrei no Ministério da Dança no dia 24 e 25 de outubro. E eu tava realizada. E desde então fui me envolvendo, que se vocês quiserem eu posso contar com mais detalhes um pouquinho dessa trajetória, que esse ano chegou a 6 anos. Deus é maravilhoso, sabe? Eu fico tão feliz com tudo que Deus faz na nossa vida, sabe? É incrível. No outro ano eu conheci o Henrique, enfim, tem toda uma história, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, ou conversem comigo lá no Insta, falem lá no direct, que eu posso contar pra vocês coisas, enfim, parte 2 do testemunho. Mas essa foi principalmente a parte da minha conversão. Foi assim que Deus me trouxe de volta. Se tu for parar pra pensar com coisinhas simples, eu acho incrível a maneira que Deus me ajudou a vencer coisas através da intercessão de outras pessoas. Porque, como eu disse, eu não tinha um relacionamento com Deus, mas mesmo assim, Ele intercedia e cuidava de mim, sabe? Então foi incrível ter vencido aquela questão de bater no meu irmão. Foi incrível ter vencido a questão da pornografia, mesmo sem ter um relacionamento real com Jesus, sabe? Então, isso cada vez me chama mais atenção para a importância da intercessão. A importância da gente interceder pelas pessoas que estão lá fora, por pessoas que a gente nem sabe, mas que Deus coloca no nosso coração e que muitas vezes estão passando por situações assim ou até piores e que precisam da intercessão, sabe? Eu espero que de alguma forma Deus tenha abençoado a tua vida através desse testemunho. Tô aqui hoje pra glorificar o nome de Deus, não pra dizer que eu sou algo, que eu sou capaz de alguma coisa, não. Eu agradeço muito a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Deus sempre foi tratando e continua tratando. Várias das situações ali, Deus ainda me tratou depois, até hoje. Coisas que ainda tem conexão. E assim Ele vai fazer.
A palavra fala que ele vai nos aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Então eu creio nisso, que a obra ele tá fazendo até o dia da vinda dele, ele vir nos buscar. Então eu sei que ele vai estar sempre nos transformando, sou grata a Deus por isso. Espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma, tenha sido uma bênção pra ti. E que a gente possa ser testemunhas vivas do Evangelho. E a gente possa contar pro mundo inteiro a transformação que Deus fez na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, maratona aí o canal, se inscreve aqui, deixa o teu like, que vai ajudar bastante a levar a mensagem da palavra para muitos lugares e dizer que é possível sim vencer. É possível vencer, é possível você lidar com os teus traumas, com os traumas que a vida colocou em você. É possível você vencer e ser feliz com Jesus, sabe? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a tua vida. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.